Bem, prezados, vamos passar para a segunda apresentação da nossa programação hoje, que é o geoprocessamento aplicado ao planejamento urbano de Curitiba. Vitor, peço a gentileza que você passe, aí, abra o áudio e passe o vídeo enquanto eu apresento os palestrantes. Nós temos como a primeira palestrante, Curitiba, aí, a Luana Sloboda, formada em engenharia cartográfica, mestrado em engenharia civil, com foco em cadastro multifinalitário. Trabalha no departamento de geoprocessamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, desde 2006, onde participa de diversas iniciativas relacionadas ao planejamento urbano, políticas ambientais, principalmente relacionadas às mudanças climáticas. Membro do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, grupo de trabalho institucionalizado pelo município para o desenvolvimento do Plano de Ação Climática. Também temos como apresentador o Arthur Furtado Filho, formado em engenharia cartográfica pela Universidade Federal do Paraná, 2009, com especialização em gestão de projetos de engenharia pela PUC do Paraná. Trabalha no departamento de geoprocessamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o mesmo Instituto da Luana. Atua com foco em áreas de cartografia, sistema de informação geográfica e planejamento urbano. É um dos responsáveis pelo projeto de contratação do novo sistema de gestão territorial de Curitiba. E também temos o Alessandro Dias, que vai compor o trio de apresentação, formado em engenharia cartográfica pela Universidade Federal do Paraná, trabalha como chefe do Departamento de Cartografia do Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano de Curitiba, com foco nas áreas de cartografia, fotogrametria, sistemas de informações geográficas, planejamento urbano, sendo um dos responsáveis pelo projeto de contratação do novo sistema de gestão territorial de Curitiba. Senhores, passa a palavra, Arthur. Vou te passar aqui a apresentação. Só confirmar aí. Alô, boa tarde. Olá, boa tarde. A gente está vendo a sua segunda tela, que é a tela que aparece no próximo slide, aparece a marcação embaixo. Você pode escolher qual é a tela que vai ser transmitida pela seção ali compartilhando. Você tem o botão do play grande e logo embaixo você tem uma tela assim com uma setinha. Ali você escolhe qual é a tela que vai ser transmitida. Tela 1 ou tela 2? Qual tela você está vendo? Está vendo? Desculpa, aqui está cortando o áudio. A gente está vendo a tela que aparece a parte acessória embaixo e o próximo slide. Eu acredito que seja a segunda tela. Não é isso aqui. Onde você está passando o mouse, né? Você está vendo isso aqui? E... Não está assim, não está a apresentação de processamento aplicado ao planejamento? Não é essa, não? Está sim. Então a gente vai dar sequência nessa tela mesmo, tá correto. Então, deixa eu ver aqui. Então. Não, eu acho que não. Agora ficou escuro, né? Então, boa tarde a todos. Já fomos apresentados, né? Eu sou a engenheira cartógrafa Luana Sloboda. Vou iniciar aqui falando um pouco sobre o IPUC, né? E depois os outros técnicos e os outros engenheiros cartógrafos vão dar continuação à apresentação. Obrigada. Então, a gente vai falar um pouco sobre Curitiba, né? Para quem ainda não conhece. Curitiba tem uma área territorial de 434 km². A população estimada hoje é 1.933.000 habitantes. Nós estamos com 29 municípios da região metropolitana, com um núcleo urbano central, que é o NUC, de 14 municípios diretamente se comunicam com a gente, né?
Nós estamos também sobre a diretoria de informação. A nossa supervisão é o setor de informação, né? O setor de geoprocessamento, que ele é responsável por toda a base cartográfica do município. Vou seguir aqui. O IPUC ele foi criado em dia 1º de abril, né, 1º de dezembro de 65. Então, a gente completou agora, domingo, nós fizemos 54 anos, foi a criação do IPUC. A missão dele, então, seria coordenar o planejamento urbano e o processo de monitoramento da cidade, né? Elaborar pesquisa urbana, programas e projetos e planos, né? Compartilhar boas práticas em planejamento urbano e acompanhar as ações municipais e a integração com a região metropolitana de Curitiba, com os serviços públicos e de interesse comum. O primeiro plano que Curitiba desenvolveu foi o plano, foi na década de 40, que é o plano Agache, que foi desenvolvido em modo radial, né? E depois vem em 64, que foi o crescimento radial de 64, que foi o primeiro plano preliminar, que foi quando o IPUC foi criado em 65, né? E em 66 foi aprovado o primeiro plano diretor de Curitiba, que daí saiu do plano radial, na verdade, o crescimento radial para o crescimento linear da cidade, com os eixos estruturais. Em 75, teve o zoneamento que limitou o adensamento periférico e incentivou o adensamento próximo às todas as estruturais. Em 1980, os setores, inclusive incluindo setores especiais de habitação e de interesse social. Em 82, teve a transferência do potencial construtivo em 2000, a gente fez a revisão do zoneamento. Em 2004, a gente fez a adequação, né, revisão conforme a adequação que foi exigida pelo Estatuto da Cidade, a adequação do plano diretor conforme o Estatuto da Cidade. Em 2015, fizemos a revisão do plano diretor. E em 2019, esse ano, a gente fez a revisão do zoneamento, que foi aprovado agora e entra em vigor daqui 6 meses. Agora eu convido o engenheiro cartógrafo Arthur para dar continuação aqui. Então, a cartografia sempre foi a base, né, do desenvolvimento aqui do município. Então, desde o primeiro plano, que é o plano Agache, ele foi desenhado sobre a planta da cidade de Curitiba, né, levantada com auxílio do Exército em 1935. Ela tem uma escala de 1 para 10 mil, que atende perfeitamente as demandas, né, do planejamento urbano. Para a época, era inclusive muito rica de detalhes. Continuando ali, em 1970, 68 e 70, após a aprovação do plano diretor, foram realizados alguns mapeamentos cartográficos, né? E em 1972 foi confeccionada, digamos assim, a primeira base cadastral do município. Na sequência, houve a aprovação de inúmeros loteamentos, né, que aconteceu de forma espontânea na cidade, na década de 60 e 70, e esses loteamentos foram regularizados, né, o que acabou facilitando, né, a questão do planejamento aqui em Curitiba. Uma vez que você conhece melhor o seu território e você sabe com quem você está, digamos assim, negociando, né, principalmente as questões urbanísticas do município. Aqui a gente tem uma sequência de imagens que ilustra um pouco do crescimento, né, ao longo do tempo. E foi, digamos, aqui nós temos uma amostra de todos os nossos levantamentos aerofotogramétricos realizados, que começou lá em 1957. Nós temos um de 52 que foi disponibilizado pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado ao município, mas não fomos nós que contratamos. Daí em 1966, 72, 85, 90, 97, 2002 e 2008. Então, ali na década de 70, 80 e 90, a gente pode verificar que houve um grande adensamento. Então, foi o período aí que a gente teve uma grande mudança no país, né? A gente passou de ter a maioria da população urbana, né? Então, até então era rural. E, dessa forma, Curitiba conseguiu acomodar, digamos, de maneira satisfatória esse grande
esse grande crescimento, né? E minimizando áreas de ocupação irregulares e alguns outros problemas no município. Logicamente que é impossível você controlar tudo, mas isso colaborou bastante. Então, a gente tem um mapeamento também dessas áreas de crescimento espontâneo desde a década de 80, e a gente atua nessas áreas. Então, a cartografia foi fundamental nesse processo. Hein? Em 1984, surgiu as primeiras ideias de trabalhar com geoprocessamento aqui em Curitiba, né? Na época era difícil até trabalhar com tecnologia, mas já se pensava no geoprocessamento, e começou com um projeto piloto de um bairro. E na sequência, então, foi criado o setor de geoprocessamento, e a principal função, né, era juntar toda essa base cartográfica numa base única de referência espacial e permitir com isso, né, que esse material fosse atualizado constantemente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as análises espaciais que a gente faz aqui dentro do Instituto. Principalmente com relação à questão da ocupação urbana, né? Então, esse primeiro mapa aqui, ele é uma síntese, né, do processo que eu comentei anteriormente, né, dessa evolução da ocupação urbana no município. Então, hoje, Curitiba, ele é todo urbano, então nós não temos mais áreas rurais, né, não legalmente, temos alguma coisa de uso, mas legalmente o município é todo urbano. E ali a ocupação, como foi ocorrendo a partir do centro, né? E a gente vê que ela começa de maneira radial, porém depois ela toma o sentido, mais ou menos a forma dos eixos de adensamento propostos pelo IPUC. Aqui é uma análise socioeconômica, um exemplo de uma análise socioeconômica que a gente faz aqui dentro. Então, o IPUC, ele é responsável pelo planejamento em diversas áreas, né? Inclusive na elaboração de diversos planos setoriais. Então, na questão socioeconômica, a gente utiliza muito as informações do IBGE, porém essas informações elas são levantadas normalmente a cada 10 anos, né? E é muito difícil você fazer uma projeção, para dizer que é impossível, né, sobre a delimitação do setor censitário. Então, você acaba tendo projeção por bairros ou por áreas um pouco mais extensas. Para a gente não ajuda muito, então a gente utiliza muito o cadastro da FAS, né, da Fundação da Ação Social, que é esse cadastro das pessoas atendidas, né? Então esse cadastro ele tem uma série de informações, então a gente faz a geocodificação automática dessas famílias e depois faz um tratamento das informações. Aqui como exemplo a gente tem um mapa de calor, que ele... Quanto mais azul, é maior concentração de famílias com renda de até meio salário mínimo. Então, a gente cruza isso com as nossas áreas de ocupação irregulares e também áreas já regularizadas, a gente pode ver que tem uma certa coincidência em onde há concentração, né? Então, são áreas que, digamos assim, o município precisa estabelecer políticas específicas para melhorar os índices socioeconômicos nesses locais. A gente também faz o acompanhamento da infraestrutura disponibilizada pelo município, aqui é uma análise multivariada, por exemplo, que a gente realizou, onde os componentes utilizados foram a coleta de esgoto, que Curitiba tem acima de 90% de coleta e tratamento de esgoto, a drenagem, a questão da iluminação pública, o sistema viário e a pavimentação, as calçadas, a infraestrutura do transporte coletivo e os espaços públicos. Então, a gente estabelece um índice, né, de 0 a 1, então, quanto pior é o vermelho, à medida que vai ficando melhor, vai ficando azul. A gente vê que coincide mais ou menos com as nossos eixos estruturais, né, que é onde a gente propôs um maior adensamento e, por consequência, investiu mais em infraestrutura. Então, ele acaba coincidindo. Novamente, a gente vê que algumas áreas periféricas, né, acabam prejudicadas e mesmo possuindo um grande adensamento populacional, a infraestrutura deixa a desejar, e também a questão dos serviços. Aqui um estudo que a gente desenvolveu na revisão do Plano Diretor de 2014-2015,
que é a produção da habitação coletiva. Então, a gente tem um controle de todos os alvarás que são emitidos, alvarás de construção no município, e a gente cruza esses dados com zoneamento, dados socioeconômicos, para ver se aquilo que o IPUC propôs no planejamento, né, através do plano diretor e depois dos seus instrumentos como zoneamento, se está realmente saindo como a gente deseja. Então, lógico que são dados legais, né, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, mas a gente pode ver que alguns locais que saem fora das áreas que eram para ser adensadas são projetos de habitação de interesse social, que entre 2002 e 2014, 2015, aconteceram os projetos de habitação no Minha Casa Minha Vida. Então, são esses locais que, às vezes, fogem dos eixos consolidados do município. Na sequência, a gente participa de um comitê, Vida no Trânsito, que desde 2010, a gente participa junto com eles, fazendo o georreferenciamento de todos os acidentes fatais que acontecem no município, acidentes de trânsito com vítimas, né? E ao longo desse período a gente conseguiu diminuir bastante esse índice. Lógico que as leis, né, que endureceram a questão da bebida alcoólica, tudo, né, colaborou, mas a gente participa fazendo esse mapeamento, identificando essas concentrações, né, e daí propondo alterações de circulação viária, às vezes melhorando alguma infraestrutura, ou, vou dar um exemplo, a gente identificou que tem uma grande concentração de atropelamentos na área central da cidade. Então, de posse desses dados, né, em conjunto com as demais secretarias, como a de trânsito, a gente formulou a criação de uma área na região central da cidade, onde a velocidade é reduzida, né, para tentar diminuir esses acidentes. A gente está tendo algum êxito nesse sentido. Outro controle que a gente faz são das zonas de proteção dos aeródromos. Normalmente, o controle das construções é realizado com base na lei de zoneamento. Porém, os aeródromos eles têm as zonas de proteção específica, né, de aproximação do aeroporto. Então, em alguns casos, pode ser que o zoneamento permita que você construa até uma determinada altura, porém, esse cone de aproximação dos aeroportos não permite. Então, a gente faz uma análise espacial, né, identificando qual superfície aquele lote pertence e qual que é a maior cota entre as testadas do lote. Dessa maneira, a gente consegue disponibilizar para o usuário na internet qual é a referência de nível do lote dele e até onde ele pode construir de acordo com o cone de aproximação da aeronáutica. Lógico que sempre é mais restritivo, ou o cone ou o zoneamento. Então, aqui a gente tem um aeroporto dentro do município, de aviação comercial, mas mais de pequeno porte. E a gente tem um aeroporto na região metropolitana, no município de São José dos Pinhais, porém, o cone de aproximação impacta o espaço aéreo de Curitiba. Então, a gente faz esse controle também. Aqui só uma ilustração do que eu comentei com vocês. Então, cada lote de Curitiba, é possível que você faça essa consulta para identificar em qual zona de proteção você está, né, e até onde você poderia construir, sem afetar essa zona. Como eu comentei, a gente disponibiliza as informações, tanto os dados geográficos, os mapas físicos, né, quanto os mapas interativos, algo parecido com o que foi mostrado na primeira apresentação. Então, nos dados geográficos, a gente disponibiliza nos arquivos, nos formatos mais conhecidos, que são CAD, Shapefile e DXF. A Mapoteca é o nosso acervo de mapas digitais estáticos, então, normalmente arquivos em PDF. E os mapas interativos são esses que permitem que o usuário interaja, né, com o geoportal, extraindo a informação que ele deseja. Então, aqui, os principais
possuem mais acesso. O IPUC não é responsável pela manutenção da base cadastral de lotes, né? Isso é uma atribuição da Secretaria Municipal de Urbanismo, através do Departamento de Cadastro Técnico. Porém, a gente faz a disponibilização através do nosso geoportal, porque daí a gente agrega algumas outras informações. Exatamente. Aqui eu só capturei uma tela do nosso mapa cadastral. Você pode entrar ou com a indicação fiscal, que é uma codificação única do lote, ou através do endereço. Ele vai permitir que você faça a localização. Você consegue baixar os documentos de origem desse lote, a planta de loteamento, por exemplo. Você tem lá a informação que eu comentei anteriormente da RN, então nesse lote ali a maior cota entre as testadas é 908, e 920, perdão, e ele pode construir até 1.055 metros. Lógico que nesse caso aqui, possivelmente o fator condicionante aí vai ser a lei do zoneamento, né, que vai determinar quantos pavimentos ele vai poder construir. Mas em alguns casos, o cone de aproximação é mais restritivo que o zoneamento. O IPUC é responsável pela manutenção e densificação da rede de referência cadastral municipal, então nossos marcos geodésicos, né, que a gente tem distribuídos na área da cidade. A partir desses marcos é que os levantamentos topográficos são realizados e amarrados à base. A gente tem um geoportal similar ao anterior, que permite que você faça essa busca, ou através do marco, se você já souber qual que é o seu de interesse, ou então através de uma área de abrangência a partir de um determinado local. Você consegue fazer o download da monografia e dessa maneira não precisa vir até o IPUC, ou então despender tempo, digamos, até aqui. Ali, por exemplo, o arquivo que você vai fazer o download, você vai ter essas informações e vai utilizar para realizar o seu levantamento topográfico em campo. A gente está em vigor a contratação de uma solução, né, a nova solução de gestão territorial, que vai integrar uma série de informações no município, né? Então a gente vai fazer a atualização da nossa base, que está um pouco defasada, e a gente faz a atualização hoje no IPUC, na Secretaria Municipal de Urbanismo, porém a gente precisa de uma atualização mais extensa de toda a área do município. E também a gente vai ter a atualização de toda a nossa solução tecnológica, que hoje está ultrapassada. A gente trabalha com um server aí de uma geração anterior, e o que dificulta na questão do desenvolvimento dos nossos aplicativos. Vou dar uma breve pincelada sobre o projeto. Ele é muito extenso, então eu acho que depois o pessoal pode acompanhar pelo próprio site do IPUC ou pela internet, tem bastante informação. Somente os principais produtos aí que a gente vai ter ao longo desse tempo. Esse projeto já foi contratado, ele começou em junho deste ano, e ele tem a previsão de término daqui a 18 meses. Entre os principais produtos contratados, a gente tem o imageamento, né? No nosso caso, vai ser com uma resolução espacial de 8 centímetros, nas 3 bandas mais o infravermelho. E como critério de diferenciação na licitação, a gente tinha a possibilidade da empresa propor a entrega de alguns produtos adicionais, né? E dando pontuação para isso. Nesse caso, o consórcio ele vai oferecer as imagens oblíquas também, que vai facilitar muito na questão do cadastramento e na identificação e na fiscalização das edificações. Então, é algo que vai agregar também. A gente também contratou o laser, né, o LiDAR, de toda a cidade, e esse já foi realizado. Eles estão na etapa de processamento, né, e classificação da nuvem de pontos. Aqui é só uma área da cidade ali, um setor estrutural, né, então a gente pode ver que o adensamento é bem evidente. E ali no centro da imagem, mais ou menos, é onde a gente tem o nosso transporte com o BRT, com um veículo de transporte em massa de passageiros. A gente também, a partir do imageamento,
a gente vai ter a restituição aerofotogramétrica. Então, a gente está seguindo a ET-IDGV 3.0 para realizar esse levantamento, né, para depois conseguir utilizar informações de outros órgãos e também repassar a informação, né, através de um serviço de mapas, ou então através do acesso direto ao nosso banco. E além da questão da restituição de todo o município, a gente vai ter a etapa de geocodificação, né? A etapa de geocodificação vai abranger os lotes, então a gente vai ter todos a partir dos elementos restituídos, a gente vai ter o lote real, e esse lote vai ser geocodificado para ter uma correspondência com a nossa base cartográfica legal, que hoje é o que a gente utiliza no município. A gente atualmente não tem o mapeamento das edificações, a gente termina o nosso mapeamento no lote, então a partir deste levantamento a gente vai ter o mapeamento das edificações em cada lote, né, em cada unidade, e também a determinação do padrão construtivo também a partir do imaginamento aéreo. De posse desses dados, depois a gente vai fazer a seleção de alguns imóveis para fazer a atualização em campo, né? Como dito anteriormente, a gente já tem uma base tecnológica, né? A gente já utiliza software de geoprocessamento e tem também o server, que a gente utiliza para a publicação dos nossos geoportais. Porém, estão um tanto quanto ultrapassados, e agora a gente vai ter atualização. Então, nosso contrato prevê a entrega de algumas licenças desktop, principalmente para o IPUC, a Secretaria Municipal de Urbanismo e de Meio Ambiente, que utiliza para fazer essas análises um pouco mais robustas, que no ambiente web é um pouco mais complicado. E a gente vai ter 4 módulos, né, contratados inicialmente. Depois a gente continua desenvolvendo internamente, mas vai ser um de fiscalização, que vai ser web e mobile, né, que vai permitir com que o fiscal vá para campo e faça essa atualização da base diretamente no aplicativo móvel, né. A gente vai ter a questão do cadastro diretamente na web também, então o contribuinte vai poder simular uma unificação ou subdivisão do lote de casa, né, e somente, se possível, daí ele vai entrar com o processo. E a gente vai ter também um módulo de infraestrutura, que é onde a gente vai amarrar toda a nossa infraestrutura, que hoje está dispersa em inúmeros shapes. Então, quando a gente vai por exemplo, calcular ali um coeficiente de infraestrutura, uma coisa nesse sentido, a gente tem que utilizar vários shapes para chegar nesse. Então, a gente quer concentrar tudo nesse aplicativo. E o Geoportal, que é algo parecido com o que a gente já tem hoje, com algumas ferramentas adicionais. Eu acho que da minha parte é isso. Aí a gente abre para perguntas. Acho que foi em torno de 25 minutos, mais ou menos, que a gente tinha planejado. Exato, obrigado pela apresentação. A gente abre para as perguntas do público, né? E deixa eu ver aqui. Senhores, eu tenho a pergunta, enquanto o pessoal vai se manifestando aí. Nós sabemos que um levantamento desse tipo, tanto de laser como a restituição aerofotogramétrica e a própria produção dos dados geográficos em si, tem um custo elevado, tem um esforço elevado e dificilmente a gente consegue manter a periodicidade desejada, né? Nem que se faça... Como é que vocês veem assim? Existe uma perspectiva de uma espécie de mapeamento sistemático, quer dizer, que de tempo em tempo se faça uma atualização dessas bases de dados, ou seria assim em janelas de oportunidade que, dependendo de políticas de disponibilidades
orçamentárias ou quem está ocupando lá a cadeira do chefe do executivo se torna viável ou não? Então, respondendo a tua pergunta, a gente conversa muito internamente sobre isso. Normalmente, a gente tem recurso para a realização de um projeto de médio e grande porte aqui em Curitiba em torno de 20 anos. Nesse caso que a gente conseguiu agora, é um financiamento do PEMAT, que já fazem acho que 8 ou 9 anos que está em processo. Então, realmente é um recurso que o município, em muitos casos, não tem. Como que a gente visualiza esse mapeamento sistemático cadastral, digamos assim? É bem provável que a gente tenha um levantamento, daí mais com fins arrecadatórios, um levantamento laser, algo em torno de 2 a 3 anos. Por ele ser um pouco mais barato, o município teria condições de fazer com recursos próprios, né? Então, a gente identificaria, através de uma análise, quais são os locais que tiveram algum incremento, alguma mudança. E daí faria um levantamento específico nesses locais. A gente acredita que daqui a um tempo seja com VANT alguma coisa nesse sentido, né? Então, você não faria um mapeamento extensivo de todo o município, né? Então, isso que a gente imagina, como que a gente vai tentar manter essa base cartográfica atualizada daqui. E também a gente tem uma equipe daí dentro cada uma das secretarias que é responsável por alimentar, digamos, esses dados. Então, seja um novo projeto de loteamento, ou às vezes até mesmo uma ocupação espontânea, alguma rua algum projeto de sistema viário. Então, a gente tem essa interlocução com diversas secretarias, né? Isso sempre a gente atualiza. Tanto é que o nosso último grande levantamento é da década de 90, e o nosso mapa é bem atualizado, porque a gente consegue buscar essas informações em vários locais e atualizar a nossa base. A nossa grande dificuldade realmente era a área construída, que como a gente não dispunha do mapeamento dessas edificações, em muitos estudos a gente não consegue fazer. Dá um exemplo, um estudo de mapeamento solar, né? Então, para a identificação dos melhores locais para instalação de painéis solares no município. A gente, por exemplo, agora vai ter um estudo desse. Seja para o mapeamento de áreas vulneráveis em caso de mudanças climáticas. A gente vai ter um MDT bem preciso e acurado. E também para simulação, para densificação, vai propor uma densificação num determinado local da cidade, para você fazer uma simulação, como que ficaria essa ocupação, quais seriam os impactos ambientais na região. Então, tudo isso a gente tem essa dificuldade não tendo esse mapeamento numa escala adequada. O Leandro Souza, ele fez uma pergunta aqui. É possível detalhar um pouco melhor a parte que foi chamada de geocodificação, onde é comparado o lote real com o lote cadastral? Abre lá. Oi? Abre lá, vai na folha direto. Esta etapa ainda não começou, a gente vai conseguir realizar somente depois da etapa de restituição. Então, durante o processo de restituição, o que a gente vai ter é a identificação física dos limites. Então, uma cerca, um muro, um determinado elemento, o alinhamento predial. Então, compondo esses elementos, a gente vai ter o que a gente chamou no nosso termo de lote real. Porém, a gente tem hoje a nossa base de lotes atrelada ao lote legal, né? Então, é aquele lote que efetivamente está no documento. A gente sabe que sempre vai ter uma divergência entre o lote legal e o real. A gente estabeleceu alguns critérios na nossa proposta em função da área. Até uma determinada área, a gente vai assumir que pode ser um erro de desenho do lote legal, ou então vai ter que passar por algum processo simplificado de retificação, né?
em alguns casos, vai ter que notificar o proprietário para ele realizar a adequação do lote, né? Como está na realidade. E esse, no caso, esse tratamento daí é contínuo. Uma vez que você estabeleceu que você tem uma base legal e uma real, esse tratamento das incongruências vai ser contínuo enquanto houver discrepâncias. E com relação às edificações, daí cada edificação vai ser atribuída a um lote, né? E a gente pretende estimar essa área construída dentro de cada lote. E daí comparar com os nossos cadastros existentes. A gente não vai realizar uma atualização total. A gente vai manter a nossa base existente e, aos poucos, a gente vai tratando essas informações e vai subindo para a base. Porque a gente já teve experiência num recadastramento anterior de substituir essas informações e a gente teve muita dificuldade, em alguns casos tivemos que voltar com a informação antiga. Então, esse tratamento deve ser realizado em conjunto, o consórcio e os técnicos da prefeitura, em alguns locais, caso a caso, não tem como, porque é complexo. Então, isso que a gente chama nesse contrato, isso que a gente chamou de geocodificação. Ela engloba os lotes, as edificações, e depois compara com o que a gente tem no nosso cadastro, atualmente. A Vivian Plastina fez uma pergunta também sobre esse assunto. Quais órgãos precisam participar da geocodificação de lotes de uma cidade para que elas sejam as mais completas possíveis? Como você disse, a gente não tem uma regra do Brasil. A gente tem as diretrizes do cadastro multifinalitário, que a gente adota aqui em Curitiba, e a nossa estrutura em Curitiba, ela é a seguinte. A responsabilidade pela manutenção da base cadastral é da Secretaria Municipal de Urbanismo. Isso é a delimitação do lote, né? Dentro da Secretaria Municipal de Urbanismo tem um departamento de cadastro técnico que faz essa manutenção. Então, lá é a aprovação da subdivisão, da unificação e de novos loteamentos. A parte física do lote. O controle da área construída já é na Secretaria Municipal de Finanças. Então, a Secretaria Municipal de Finanças vai receber a informação do lote da Secretaria Municipal de Urbanismo e vai inserir a informação das unidades autônomas, que a gente chama que são as unidades imobiliárias. Então, em alguns casos, você vai ter um lote e dois ou três sublotes, por exemplo, né? E também daí você tem a questão do tratamento dos condomínios horizontais e verticais, que também é realizado pela Secretaria Municipal de Finanças. Então, nesse caso, e as questões urbanísticas em Curitiba, quem estabelece as regras é o IPUC. Então, estão envolvidos obrigatoriamente o IPUC, que é quem aprova a lei de zoneamento e algumas outras leis com relação à divisão dos lotes, e a Secretaria Municipal de Urbanismo e a Secretaria Municipal de Finanças. Então, obrigatoriamente, no caso de Curitiba, esses três estão envolvidos. Pode ser que em outros municípios isso seja diferente. No município menor, você consiga concentrar na Secretaria Municipal de Urbanismo. Mas no caso de Curitiba, essa é dessa forma que é realizado. A Vivian complementou a pergunta dela aqui, indagando se as normativas legais ambientais são levadas em consideração, se a Secretaria de Meio Ambiente está envolvida nesse processo. A gente até riu aqui, porque quando eu terminei de falar, o meu colega Alessandro me corrigiu. Secretaria Municipal de Meio Ambiente também. Então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela também participa do processo. No caso de Curitiba também,
pela questão da infraestrutura, a gente tem a Secretaria Municipal de Obras, que é ela que faz o controle de toda a drenagem, por exemplo, do município. Então, através da cartografia, a gente consegue identificar tudo aquilo que é visível, né? Então, tudo aquilo que está enterrado na cidade, as galerias e demais obras, é a Secretaria Municipal de Obras que faz esse controle, e a gente está no processo de digitalização desses projetos e plantas mais antigas, que é para justamente depois conseguir realizar essas simulações, por exemplo, que a gente quer fazer, a partir de determinados dados pluviométricos ou uma mudança de ocupação, alguma coisa nesse sentido. O José Nascimento fez a pergunta da seguinte forma: para fins de controle, existe um mapeamento de obras irregulares ocupadas sem carta de habitação que possa, assim, gerar um levantamento imobiliário cadastral? Hoje, não. O que a gente tem, em conjunto com a Companhia de Habitação, é um mapeamento das áreas irregulares. Então, a gente só consegue determinar o polígono de ocupação irregular. A gente não tem esse mapeamento das unidades irregulares. Unidades só nas ocupações. Nas áreas de ocupação, né? Considerando a cidade legal, a gente considera tudo que aquilo não possui o alvará o CVCO, né? O Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra, a gente considera irregular. Mas a tributação, ela pode acontecer da mesma maneira. Essas edificações irregulares vão ser localizadas nesse novo mapeamento que a gente contratou. A gente vai acabar identificando todas as edificações irregulares. Não sei se a gente respondeu a pergunta. É isso, senhores. O José disse que sim. Ele respondeu. Tá bem. Como a gente está com o horário um pouco avançado, as perguntas também acabaram. Queria agradecer, Luana, Arthur, Alessandro. Obrigado pelo tempo de vocês, aí, interesse, disponibilidade de participar e compartilhar um pouco da experiência de vocês com todos os presentes. É muito interessante a iniciativa de vocês. Eu fiz aquela pergunta inicial sobre a recorrência do mapeamento, porque esse é um ponto que tem me chamado a atenção nos últimos anos, que geralmente essas oportunidades, falo pelo estado do Rio de Janeiro, pelas prefeituras que eu tenho em contato, que são fluminenses, e fora aqui do estado também, geralmente é assim: você tem um aporte de financiamento externo, o Banco Mundial, entre tantos outros canais, e aí você faz o mapeamento, e o próximo mapeamento, vamos ver, quem sabe um dia estamos aí. Também passo, assim, compartilhando uma perspectiva minha. Também acho que a sensibilização para existir o recurso passa em você espraiar ainda mais o uso da informação geográfica dentro de diferentes processos da gestão pública, né? Quanto mais for utilizado, mais for presente, você vai ter uma própria produção interna desse conteúdo, como vocês mesmos citaram algumas vezes, né? Vocês tinham uma base anterior, vocês foram ali atualizando, utilizando fontes de dados secundárias, enfim, vários outros mecanismos que eu particularmente não acho viável você ter um mapeamento do zero de 5 anos, muito menos abaixo disso, né? Enfim, então ainda mais de um nível de detalhe que um município precisa, né? Que é bem detalhado. Mas agradeço aí a presença de vocês, sigo à disposição, coloco o LabGIS à disposição aí da Prefeitura de Curitiba, o que a gente puder atuar junto aí, vai ser um grande prazer. Obrigado, hein? Obrigado a você. Obrigada, José. Nós que agradecemos a oportunidade
e ficamos à disposição também. E é muito importante esses canais para a gente debater, discutir, porque quando a gente vai para a prática, né, executar alguns projetos, a gente tem muita dificuldade justamente por essa falta de diretrizes e normas nacionais, né? A gente evoluiu um pouco nos últimos anos, mas a gente ainda precisa evoluir muito nisso para que a gente consiga ter a interoperabilidade, que a gente consiga ter essa transferência de dados de uma maneira mais rápida entre as diferentes esferas e também com a iniciativa privada. Então, é bem importante esses canais de discussão que a gente tem aqui. Obrigado, senhores. Aí, uma boa tarde. Bem, caso vocês sigam conosco aqui nas próximas apresentações, será um prazer.